Boa noite. Um jogo muito físico, muito difícil. Uma equipe que trabalha muito com a bola longa, né? 4 jogadores no final do jogo ali acima de 1,85 m. Nós sabíamos que ia enfrentar esse tipo de situação. E ao mesmo tempo mostra para nós que a Série B ela tem que ser jogada de uma maneira intensa, uma maneira muito competitiva. Tivemos bons momentos de envolver o adversário, conseguimos transformar a atmosfera favorável para eles no começo do jogo a ser favorável para nós com a torcida cobrando. Tivemos as melhores oportunidades, poucas, mas as melhores oportunidades. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas eu acredito que daqui nós temos que levar esse espírito, essa competitividade, essa entrega, que vai ser fundamental para a gente conseguir as vitórias na nossa sequência, principalmente dentro de casa. Até conversava com alguns atletas agora no final do jogo, né, na saída aqui para o vestiário, de que a situação da ABC tá tão complicada que um empate como esse acaba não sendo, né, considerado, no fim das contas, um bom resultado. Você também tem essa leitura? Eu acho que independente da situação, a gente sempre tem que trabalhar para vencer. Independente do momento, é óbvio que o momento exige mais. A gente buscou a vitória, mesmo jogando fora de casa e sabendo que ia enfrentar um adversário também pressionado, mas é uma coisa que vem acontecendo com frequência, não só com a gente, mas com a maioria dos times da Série B, né? São poucas oportunidades, são poucas chances de gol e a gente precisa tomar umas decisões um pouquinho melhores dentro de campo no momento que a gente tem esses poucos espaços, esses poucos momentos que o adversário nos cede, mas eu acredito que a gente tendo esse espírito, volto a repetir, com um pouquinho de tranquilidade na hora das tomadas de decisões ofensivas, a gente vai conseguir a nossa vitória. É óbvio que não queríamos sair daqui com empate, não viemos com essa proposta, mas ao mesmo tempo, nesse momento, né, quando você vem com uma oscilação e com um desempenho ruim, como a gente teve contra o CRB, a soma de pontos ela é fundamental. Então a gente sabe que o jogo contra o Sampaio é um jogo decisivo, principalmente em termos de tabela, mas a gente tem que manter o equilíbrio, a confiança e principalmente levar de positivo o que nós tivemos aqui, essa entrega, essa doação e esse perfil organizacional, que eu acho que foi fundamental. Em nenhum momento nós nos desorganizamos durante o jogo, ao contrário da equipe do Botafogo, que nos cedeu espaço e em algumas tomadas de decisões nós poderíamos ter aí o resultado do gol. O quanto que a sequência de falta de resultado, né? Hoje foi o 10º jogo que o ABC consecutivamente acabou não conseguindo vencer dentro do campeonato. Quanto que isso interfere, né, para os atletas dentro do vestiário? Eu acho que a gente tem que estar vacinado, porque desde o começo da Série B vem acontecendo isso. Nós não tivemos uma sequência de 2, 3 vitórias até agora, né? Desde o início da competição. Depois, comigo também, nós tivemos ali alguns lampejos de ter uma sequência maior de resultado, mas eu acredito muito que o desempenho nosso nesse segundo momento ele vai ser fundamental para a gente conseguir os resultados, né? A gente precisa manter a confiança, continuar acreditando naquilo que a gente está fazendo e sabendo que só depende de nós, né? Os resultados dos adversários também ninguém desponta, ninguém consegue engatar 2 vitórias seguidas, muito raro. Acho que o Avaí foi um dos poucos, a Chapecoense fora de casa, mas não é uma constante, né, na Série B. Então a gente precisa tirar muito algo de positivo, mesmo a gente não conseguindo os 3 pontos, e continuar confiante naquilo que a gente faz, porque eu acredito sim que a gente pode sair dessa situação, até mesmo antes do que a gente espera, porque o sarrafo matemático ele vai baixando. Quando tem uma sequência de empates dos outros times, de 43 passa para 40, de 40 passa para 39 e assim sucessivamente. Então a gente tem que confiar naquilo que a gente está fazendo no dia a dia, entender que o momento exige algo de mais, né? Algo a mais de todos nós e seguir firme. Personalidade é uma coisa que não pode faltar para nós, nem para mim, muito menos para o nosso time. Ô, professor, alguns atletas que já foram destaques, né, da equipe tecnicamente, posso citar aqui o Matheus Anjos, o próprio Fábio Lima, né, até antes da sua chegada também, acabaram que eles estão tendo uma queda de rendimento muito brusca, né? Esses últimos 2 jogos do Matheus Anjos, por exemplo, ele praticamente não conseguiu acertar quase nada, né? Principalmente cruzamentos, que ele costumava ter um bom aproveitamento. O que é que está acontecendo para que esses atletas estejam, né, num momento de baixa, nesse momento, na sua opinião? Eu acho que é muito o lado de resultado, né? A confiança ela é adquirida no dia a dia, mas principalmente com os resultados. Então a gente vê que numa bola parada, né, que é o forte em alguns momentos do Matheus, a gente não consegue ver, né, um pouquinho mais de confiança e a gente procura transmitir para ele esse tipo de confiança porque ninguém desaprende a jogar. É um jogador tecnicamente, na minha opinião, acima da média. A gente vem procurando orientar um posicionamento para que ele tenha uma zona de jogo
mais dinâmica, né? Menos contato físico, que não é o que ele gosta. E o Fábio é a mesma coisa, né? Sempre foi um jogador de 1 contra 1 muito forte, de infiltrações pelo lado do campo. Eu acredito que essa oscilação não é só com ele, né? Não é específica desses dois atletas, mas sim do conjunto. E a gente precisa passar confiança, trabalhar e manter a nossa, nosso foco no resultado, né? Hoje não conseguimos os 3 pontos, mas eu acredito que até em alguns momentos, né, a queda de rendimento técnica desses jogadores que você citou especificamente, elas foram deixadas de lado pelo coletivo. E eu acho que a gente tem que procurar, nesse momento, se fortalecer coletivamente, que o individual vai aparecer ao natural, principalmente com os resultados. A Série C determinou para 12 clubes agora recentemente, e tem uma brecha aí no regulamento, não uma novidade na verdade, que permite que as equipes da Série B possam contratar esses atletas, né? Alguns times já estão se movimentando, o Sampaio anunciou o zagueiro Ícaro, o Vila Nova também está para anunciar um zagueiro aí, o ABC também pretende se reforçar nesses 15 dias aí, professor? Estamos atentos, sim. Eu acho que tem algumas posições que a gente precisa um pouco mais de quantidade, né, pela perda de alguns atletas, principalmente do meio para frente, né? A gente precisa ter algumas alternativas, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar no mercado e trazer peças que sejam, que colaborem de uma maneira maior do que as que já estão aqui. Não adianta a gente contratar por contratar, mas estamos sim conversando com a diretoria, com a presidência, com o Marcelo, que é um cara que no dia a dia procura estar sempre atento ao mercado e nos passar algumas situações. Nosso departamento de análise também passando alguns nomes para que a gente possa analisar e a gente buscar soluções aí também, né, nessa janela da Série C. Mas eu acho que o fundamental, o mais importante, é a gente elevar o nosso nível técnico, o nosso nível de confiança, o nosso nível de trabalho. A exigência ela vem sendo muito grande e isso tem que se manter, tem que refletir dentro de campo, porque você pode empatar, perder ou ganhar, mas a tua postura ela tem que ser a mais impactante possível no termos de competitividade. E a gente oscilou muito nesses últimos jogos, principalmente, e ficou aquele sabor muito amargo, né, do jogo do CRB, onde nós iniciamos ali 15, 20 minutos de uma maneira muito boa, tomamos o gol e baixamos muito a nossa intensidade. E isso eu falo até pelos números do nosso GPS. Foi uma das partidas que a gente jogou de uma maneira muito menos intensa do que as outras. Então, essa exigência, essa cobrança, ela vai existir e, ao mesmo tempo, a gente vai continuar atento ao mercado, sim, para poder reforçar. Eu acredito que agora as cartadas elas têm que ser feitas de uma maneira muito convicta, muito certas, para que a gente também não crie um número excessivo de jogadores e você não ganhe em qualidade somente em quantidade, mas a gente está atento, sim. Só para concluir, professor, esse jogo contra o Sampaio agora, né? A partida contra o Sampaio lá em São Luís, o senhor assistiu, né? Não foi para o campo, mas você já estava lá, conseguiu ver. Então agora meio que começa o retorno para a sua passagem no ABC. Tem alguma semelhança daquele Sampaio lá para esse de hoje? Não, mudou bastante, né? Troca de treinador, troca de jogadores e o futebol, ele continua sendo em alguns pontos uma coisa um pouco complicada, né? A gente fala em ciclos, às vezes de 2, 3 meses. E vocês não têm ideia, ou às vezes têm, porque vocês acompanham o dia a dia, do quanto é difícil você implementar algumas coisas em 2, 3 meses, principalmente com troca de atletas, com mudança, com chegada, e não é uma coisa específica nossa, né? São, como você falou, o próprio Sampaio ainda contratando, nós atentos ao mercado, e isso é desgastante para todos no dia a dia. Mas eu vejo a equipe do Sampaio uma equipe difícil de se jogar, principalmente quando se joga em casa, por ter desafogos pelo lado do campo. O Pimentinha, né, um jogador que trabalhou com a gente no Paraná Clube, a gente sabe da qualidade individual dele. É uma equipe que hoje em dia procura também jogar na bola aérea, que é uma virtude que eles tiveram a partir das contratações de outros atletas, e a gente tem que procurar seguindo neutralizar as qualidades do adversário e fortalecer as nossas. Esse entendimento vem acontecendo cada vez mais no dia a dia e a gente precisa transformar esse entendimento tático, esse entendimento de entrosamento entre os atletas em resultado. Eu acho que isso é fundamental para nós e é isso que a gente vai buscar fazer, principalmente nesses jogos onde os confrontos são diretos.